Câmara dos Deputados deve votar ainda hoje a PEC da blindagem. A proposta já está na pauta. Lideranças partidárias esperam que o texto seja apreciado, portanto, hoje. A atual redação propõe, entre outros pontos, que parlamentares não podem ser afastados por decisão judicial. A PEC foi ressuscitada por Hugo Mota na semana passada, com a escolha de um novo relator, que agora é o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais. A pauta é considerada uma das prioridades da oposição, que chegou a colocar a PEC dentro de um acordo para acabar com a ocupação que paralisou os trabalhos na Câmara. O texto começou a ser discutido em 2021, ainda na gestão do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, como a reação à prisão do então deputado Daniel Silveira. E naquela ocasião, a PEC chegou a ser levada ao plenário, mas não foi votada. Para Hugo Mota, a discussão da PEC é um direito do Congresso e tem o objetivo de dar maior independência à atividade parlamentar. Essa instabilidade institucional que temos vivido momentaneamente, isso tem incomodado internamente os deputados, enquanto presidente, o ônus do cargo que eu ocupo é poder invocar essa insatisfação e poder, de certa forma, legislativamente nos participar. E não é uma medida de retaliação a quem quer que seja, não é uma medida de reação a quem quer que seja. É uma medida que o Poder Legislativo entende que deve discutir, pelo menos no âmbito da Câmara dos Deputados, acerca dessa revisão constitucional, acerca daquilo que a nós é por direito garantido e poder, a partir daí, de certa forma, trazer mais independência, trazer mais condição do Parlamento, da Câmara, contribuir e colaborar com os grandes temas e as grandes discussões nacionais. Bom, e essa pauta, veio à tona em um momento em que o Supremo Tribunal Federal conduz diversos processos sobre o uso de emendas parlamentares, No sábado, agora, o ministro Flávio Dino determinou que a Polícia Federal abra inquéritos para apurar 964 planos de trabalho de emendas que não foram cadastradas corretamente no sistema oficial do governo. O valor total destes repasses chega a 694 milhões e 600 mil reais, de acordo com nota técnica do Tribunal de Contas da União. Bom, quais são de fato os pontos deste texto, hein, Ana Paula Ramos? Conta pra gente, você que está familiarizada aí mais que com esse assunto. Olha, Síria, até agora, 19h39, o texto ainda não está pronto. Os líderes partidários estão reunidos agora com o presidente da Câmara, tentando fechar ainda o texto. Está uma confusão lá no Congresso, segundo a apuração da nossa repórter, a Lara Alves, porque não existe um acordo. Apesar de que tem até um apoio para votar, para aprovar mesmo essa matéria, mas os parlamentares querem pelo menos conhecer o texto antes, Não é um projeto de lei simples, é uma proposta de emenda à Constituição, precisa de um quórum ali qualificado para aprovar, são 2 turnos de votação, precisa haver pelo menos um mínimo de discussão e o texto ainda não está pronto, O que os parlamentares já têm de acordo, o que eles articulam? Para incluir no texto uma autorização para que deputados e senadores só possam ser investigados e processados por crimes comuns após autorização do Legislativo. Ou seja, qualquer tipo de crime ali precisaria de ter essa autorização do Legislativo para o parlamentar ser preso e ser investigado, inclusive. Esse texto ele já existia no Congresso, como você mesma já comentou, mas a gente não sabe se ele vai continuar nessa versão ou se vai ter alguma outra alteração. A última versão apresentada em 2021, ela dizia que os parlamentares não podiam ser afastados do mandato por decisão judicial, ou seja, apenas por uma decisão do Congresso. Eles podem ser presos em flagrante por crime inafiançável, mas devem ficar sob custódia da Câmara ou do Senado, até que o plenário decida se mantém ou não a prisão.
eles não podem ser responsabilizados civil nem penalmente por opiniões, palavras e votos, cabendo exclusivamente a responsabilização ético-disciplinar, ou seja, eles poderiam cometer ali livremente o crime de injúria, difamação, porque eles poderiam alegar que era apenas uma opinião e eles não seriam punidos civilmente, né, nem penalmente. Também previa essa versão de 2021 uma medida cautelar que afete o mandato, como uma prisão domiciliar, só teria efeito após ser confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a gente vê essa articulação ali como uma resposta, né, principalmente às investigações contra as emendas parlamentares, mas até o momento o texto ainda não está pronto, Síria. Ana, também está prevista a votação aí da PEC do foro privilegiado, né, que já foi aprovada pelo Senado. Como é que está a situação em relação a esta outra PEC? Alguma novidade? Então, a gente brinca assim que é o pacote da impunidade, né? E tem essa PEC da blindagem, a do foro privilegiado e também uma que provavelmente não vai entrar na pauta, que é relativa para limitar o acesso de partidos ao STF. Tudo tem a ver com a questão das emendas e também com essa que a oposição, principalmente ali o PL, ele alega que existe uma perseguição política do STF. Então, eles querem dificultar o trabalho das investigações e eles querem blindar com a PEC do foro privilegiado que as autoridades sejam investigadas pelo Supremo Tribunal Federal, que elas sejam investigadas na primeira instância, na justiça comum, como acontece com os outros cidadãos. Ainda não foi também para votação esse acordo, essa proposta. A apuração é que provavelmente essa não tem acordo, não deve ser, se for para votação, ela não deve ser aprovada, ao contrário da PEC da blindagem. Essa sim já tem um pouco mais de apoio suprapartidário, não só do PL, da oposição, mas também do Centrão, inclusive de alguns partidos da base governista, apesar de que o governo não disse que não vai se meter nesse assunto, acredita que vai ser levado ao STF, mas existe mais apoio na PEC da blindagem. A do foro privilegiado não deve ser aprovada, Síria. Tá certo, Ana. Bom, o foro privilegiado, né, gente, que é um direito garantido aí pela Constituição Federal para que certas autoridades públicas sejam julgadas diretamente por tribunais superiores, né, em vez da primeira instância da Justiça. Na prática, caso a PEC seja aprovada, então, o STF perde aí a competência para julgar casos que envolvam autoridades em delitos como roubo, lavagem de dinheiro, corrupção e tantos outros pontos. Bom, vou chamar novamente aqui para a nossa conversa o especialista em direito público, o professor Carlos Barbosa, a quem eu já agradeço aí por continuar conversando aqui com a gente, nos explicando tudo o que está acontecendo neste momento na política brasileira, né? Carlos, essa PEC da blindagem, a gente pode falar que ela representa um avanço na proteção aí da atividade parlamentar ou, na verdade, é um retrocesso quando a gente pensa em combate à impunidade? Quando se tem um projeto de lei em que há uma diminuição das atividades investigatórias em relação a determinados agentes, e essa diminuição, né, essa flexibilização, é uma flexibilização que não se justifica pelos fatos, infelizmente a gente tem que apontar que isso aparentemente é um retrocesso jurídico, né? Porque você está ali criando situações, não são situações que dificultam investigações em relação a determinados agentes políticos, são situações que absolutamente impedem investigações, impedem com que as ações jurídicas, ações de investigação também da polícia, cheguem a determinados grupos. Então, isso configura um certo retrocesso, tendo em vista que nós temos que criar mecanismo para tornar os processos mais eficientes, independentemente de quem está sendo investigado, independentemente da figura que está ali do outro lado, né, tendo que prestar informações aos órgãos de investigação. Então, há um consenso jurídico, né, dentro da linha que eu atuo, que os meus colegas atuam, que há sim um retrocesso. Não por causa da alteração da regra, mas pela dificuldade que foi estabelecido, pelo menos nesse projeto que foi apresentado para discussão, esse projeto que ainda não foi aprovado, que está sendo debatido, pelo menos nesse texto inicial, é algo que não só
diminui a possibilidade de investigação, como dificulta de forma absoluta chegar à investigação a determinados grupos. Então, eu entendo que há um certo retrocesso nesse processo da forma que está posto. Bom, ainda está em discussão, não foi votado ainda, né? Como a Ana Paula nos atualizou, mas na sua avaliação, o que motiva aí, de certa forma, porque ela já trouxe a informação, né, que tem uma possibilidade maior de aprovação, essa PEC da blindagem, né? Isso está mais ligado aí a questões, à proteção institucional, à função legislativa ou até mesmo ao medo de investigações? Eu acho que é um mix de sentimentos, né? Vamos colocar assim, um mix de sentimento quando se trata de uma PEC como essa. Na verdade, o start disso tudo foi justamente o que foi dito por vocês, foi aquela investigação sobre as emendas parlamentares que o ministro Flávio Dino estabeleceu no final de semana, né? Só fazendo aqui algumas colocações em relação a essa questão. O que foi apurado foi que existem inúmeras emendas parlamentares que não tem nenhum projeto apresentado por quem recebeu o recurso. Então, isso é de alta gravidade. E o ministro Flávio Dino abriu investigação porque ele entendeu que pode haver ali algum certo desvio dessas verbas. Toda vez que há um recurso transferido para projetos na linha administrativa, então quando um município, por exemplo, recebe ali um recurso, ele tem que apresentar um projeto, o que ele vai fazer com aquele recurso, né? Como que vai ser feita a prestação de contas daquele recurso que foi recebido, e nessas emendas não foram apresentados nenhum projeto e nenhuma regra de prestação de contas, por isso foi aberta a investigação. Então, ao meu ver, o que deu o start, o que estabeleceu esse start nesse processo de avaliação, né, da PEC da blindagem, foi justamente as investigações estabelecidas no final de semana. É uma vontade muito grande, né, da oposição, essa PEC da blindagem, é também uma vontade muito grande dos partidos do Centrão, né? Então, provavelmente isso tende a passar na Câmara dos Deputados. Essa votação, ela tende a ser aprovada. A resistência está no Senado. Lá no Senado, essa proposta ela vai ser mais difícil de ser aprovada do que na Câmara dos Deputados. Mas é algo que tem que ser analisado, porque o texto sequer foi colocado, né? Mas eu entendo que a razão disso tudo é um mix de sentimento. É um sentimento que eles têm de perseguição, que entendem que o Supremo Tribunal Federal vem perseguindo determinados agentes, é o medo de não ter a possibilidade de recorrer de uma decisão, né? Então, eles têm esse certo receio, né, dessa atuação do Supremo em relação a determinados agentes. Professor, alguns parlamentares acreditam que, mesmo aprovada no Congresso, a medida seria derrubada no STF. O senhor já consegue ver ali alguns indícios de inconstitucionalidade, né, nessa matéria? Quando você tem um projeto de lei que torna a investigação mais difícil ou, às vezes, impossível, é a intervenção de um poder em relação a outro. Você estaria ali diminuindo os poderes investigativos de outras áreas de investigação, como o Supremo, como a Polícia Federal. Então, diante desse cenário em que essas regras elas estão sendo colocadas e inviabilizam a atuação de um outro poder, fazendo uma análise mais ampla a respeito dessa proposta, né, é uma proposta que, se aprovada, tende a cair no Supremo Tribunal Federal. É uma proposta de emenda constitucional, que tende a ser derrubada no Supremo. Por quê? Porque invade a competência de outros poderes. É uma proposta que afeta, né, viola o princípio da vedação do retrocesso. Lembrando que a Constituição ela proíbe, dentro das suas linhas principiológicas, ela impede que seja aprovada uma lei que crie um certo retrocesso a direitos conquistados. Quando você tem uma situação em que um poder investiga outro poder da forma que está,
e depois você apresenta uma outra proposta diminuindo a capacidade investigativa de um poder em relação ao outro, há um retrocesso, há uma diminuição da capacidade investigativa do Estado, mesmo que as pessoas beneficiárias dessa proposta sejam agentes políticos. Então, diante dessa linha hemenêutica que eu estou apresentando aqui, sem analisar detalhes da proposta, porque ela não foi aprovada ainda, então, diante dessa linha ampla de interpretação, eu entendo, seguindo a linha dos meus colegas do judiciário, alguns colegas juristas que também trabalham na área do direito público, que é uma medida que tende a cair perante o Supremo Tribunal Federal. Agora, professor, a gente falando um pouco dessa questão do foro privilegiado, né? É só uma proposta, não tem nada votado ainda, mas quais seriam, na sua avaliação, as consequências políticas, públicas, jurídicas também, de permitir aí que juízes de primeira instância julguem deputados e também senadores? Na linha de quem defende essa proposta, foi estabelecido que as ações, quando são analisadas por juiz de primeira instância, os parlamentares que porventura venham a ser condenados, eles têm condições de apresentar recursos até se chegar ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, existe um caminho maior de recursos que possa ser trilhado por esse parlamentar até se chegar ao Supremo Tribunal Federal, ao STJ, enfim, vai depender muito do que ele está sendo investigado. Então, diante disso, a ideia é, para aqueles que querem se defender, eles têm mais possibilidades de recurso. Para outros, entendem que esses recursos são recursos que acabam protelando o processo, né? Aqueles processos protelatórios, nós temos figuras históricas aqui no Brasil que tiveram processos analisados de primeira a última instância que nunca foram condenados. Por que eles nunca foram condenados, né, de uma maneira definitiva? Porque o processo não se chega ao fim. Então, para muitos que defendem essa linha de alteração do foro, é justamente para garantir que o processo ele passe por um caminho mais longo antes da condenação. E isso seria, de uma certa forma, né, para aqueles que são críticos a essa proposta, que seria aí uma medida que geraria impunidade, né, porque muitos sequer seriam condenados diante da demora processual no Brasil. Agora, toda essa discussão em torno do foro privilegiado, a gente pode falar que isso, de certa forma, revela uma crise de confiança aí entre os poderes? Existe um conflito institucional no Brasil. A gente está vivendo esse conflito institucional porque existe um movimento muito grande aqui no Brasil que leva consigo a opinião pública em relação às instituições que fazem críticas a determinados grupos que atuam pelo Estado. Então, hoje a gente vê muito as pessoas fazendo várias críticas aos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Muitas vezes as pessoas elas fazem algumas críticas às instituições, mas elas não sabem exatamente qual é a função dessas instituições. Isso é muito comum, infelizmente, no Brasil. Hoje a gente está vivendo essa linha da desinformação e uma linha em que as pessoas opinam sem saber exatamente sobre o que elas estão opinando. Então, isso gera uma certa crise, porque a opinião pública sendo levada a criticar determinados grupos, a determinadas instituições, isso gera uma insegurança jurídica, né? É só lembrar que todo movimento que se faz em torno do Estado e da política tem como base a opinião pública, tem como base a opinião das pessoas. Tá? Então, existe esse movimento, sim, uma disputa de espaço, uma disputa de retórica entre o Congresso Nacional, entre Congresso Nacional e Supremo, entre Congresso Nacional e Poder Executivo Federal. Existe esse movimento, sim, tá? Movido muitas vezes por questões políticas, né? E que isso gera, sim, um desgaste de todos os poderes. Quando você tem uma crise institucional, não existe um poder que ganhe. Todos saem perdendo, desde o Congresso, passando pelo Planalto, passando pelo Supremo, todos acabam sendo diminuídos porque não se entendem dentro de um contexto de democracia.
Então, isso realmente é algo tenso, é algo que, quando se estende para longo prazo, isso daí pode gerar alguns elementos que vão trazendo ali uma tensão maior no movimento que não tem fim. Então, é o caso hoje dessa proposta que é apresentada justamente para combater uma decisão proferida por um ministro em relação a uma emenda parlamentar, uma emenda por emendas parlamentares que foram cedidas sem projeto. Então, isso daí tende a aquecer. Logo vem a questão política, a questão eleitoral e outras questões mais. Certo. Carlos Barbosa, advogado especialista em direito público e também professor, muitíssimo obrigada por passar esse tempo conosco aqui no Jornal O Tempo News de hoje. Obrigada pela sua participação, pelas considerações, por nos ajudar a entender todo esse contexto. Portanto, uma ótima noite para você e até uma próxima. Eu que agradeço, um abraço a todos. Bom, e outro assunto em destaque hoje, no Senado Federal, o PL da adultização, que prevê, entre outras questões, que plataformas digitais tomem medidas razoáveis, digamos assim, para prevenir riscos de crianças e adolescentes acessarem conteúdos ilegais ou considerados impróprios para essas faixas etárias, né, como exploração e abuso sexual, violência física, intimidação, assédio, promoção também e comercialização de jogos de azar. Também entram aí práticas publicitárias predatórias e enganosas, entre outros crimes. Um dos pontos abordados nesse projeto é a prevenção, desde concepção, para a inclusão de medidas protetivas a crianças e adolescentes, desde que plataformas digitais sejam estabelecidas. Para as redes sociais, há ainda o dever de vincular contas de crianças ao responsável e aprimorar continuamente aí mecanismos de verificação de idade. Bom, esse projeto também prevê regras para a supervisão dos pais e responsáveis e exige mecanismos mais confiáveis, digamos assim, né, para verificar ali a idade de quem está usando a rede social, o que atualmente é feito basicamente por autodeclaração. E, Ana Paula Ramos, a gente tem uma novidade em relação a esse tema, né? Foi aprovado, não é isso? Isso mesmo, foi aprovado já lá no Senado, Síria, e agora vai a sanção do presidente Lula. Ele tem um prazo ali de 15 dias para sancionar e provavelmente, né, ele já se manifestou favorável, então não deve ter nenhum veto a essa matéria.